chegando, só que eu vou fazer uma preliminar mostrando algumas coisas. Depois, quem tiver interesse por essas coisas que eu vou mostrar nesse início, assiste o vídeo do início, né? Muito simples. Eu vou dividir minha tela com vocês. Como eu estou fazendo com todas as turmas, eu vou mostrar a sala virtual de vocês. Então, nós temos aqui a sala virtual da Unicep, o ambiente virtual de aprendizagem, que eles chamam de AVA. Então, nós temos as salas que eu dou aula aqui, e aqui nós temos as duas disciplinas que eu tenho com a turma de vocês. Uma chamada Programa Integrado Multidisciplinar e a outra chamada Soluções de Problemas em Engenharia de Produção. O que nós temos aqui? Nós temos duas disciplinas de 30 horas. Uma na quarta e outra na sexta. Uma tem, segundo a lista, umas 22 pessoas, e a de sexta-feira tem 33 pessoas, se não me engano. Abrindo aqui a sala virtual, você vai perceber que eu já coloquei os 4 tópicos para o semestre todo aqui, entendeu? E se a gente vem aqui, eu não sei como é que ela abre para você, como aluno, eu não sei como é que ela abre. Mas aqui, na parte de conteúdo, eu dou um clique aqui em conteúdo, então ele vem para cá, né? A primeira parte, classificação de organizações, nós temos alguns materiais aqui, ó. Nós temos alguns materiais. Inclusive entre os materiais que nós temos aqui os vídeos, tá vendo? Para vocês, eu acho que coloquei o nome dos vídeos direto. Então, ferramenta de monitoramento, controle, parte 1. Essa é uma aula que foi depois da guia Project Library. E nós temos alguns materiais, então. Então, cada um desses tópicos aqui, ó, classificação de organizações, tem cinco materiais dentro dele. Administração da produção tem mais 5 materiais aqui dentro, ó. Aula do dia 1º, aula do dia 8 e assim por diante. Ok? Então, essa é a nossa sala virtual. Se você vier aqui em discussões, eu deixei uma discussão aqui também. Essa discussão, ó, é sobre mecanismos. Então, você tem esse link aqui, que é da minha nuvem. Você vai baixar um mecanismo. Então, ele vai baixar para mim. Para mim, ele abre a nuvem, né? Eu não sei se para vocês, quando você clica naquele link, ele abre a nuvem. Mas para mim, abre a nuvem aqui. E mostra todos os mecanismos aqui, ó. Todos os mecanismos estão aqui. Então, nós temos 20 vídeos pequenos com mecanismos. Bom, eu vou pegar um aleatório aqui. Eu vou pegar um que é o 20º, vai. Esse aqui. Ele vai te mostrar um mecanismo funcionando, ó. O que é isso aí? Na minha opinião, esse mecanismo, que é o número 20, é como se fosse uma porta. Então, o que você vai explicar? Você vai explicar o seguinte. Primeira tentativa que você vai fazer é de pegar esse nome aqui, ó, Pintobus, que é o nome do seu mecanismo, né? Pintobus Bayesian. E vai colocar na internet para ver se traz alguma coisa. Talvez traga o mesmo mecanismo, mas talvez traga alguma coisa dizendo a respeito desse mecanismo. No meu ponto de vista, se eu tivesse que explicar esse mecanismo aí, eu diria o seguinte, que ele é como se fosse um mecanismo simula a ação de uma porta, ou a ação de... Aqui já é outro mecanismo, tá vendo? Aqui já é outro. Então, se tiver mais do que um, primeiro ponto, se tiver mais do que um mecanismo, você escolhe um e fala daquele. Ok? Saúde aí para todos. Você escolhe um e começa a falar desse mecanismo. Que nem, por exemplo, o primeiro mecanismo me pareceu uma porta basculante. Então, se a gente voltar aqui, ó, eu vou
entender que tem aqui uma guia, tá vendo? Ó? Essa guia, quando vem para frente, ele bascula esse tirante aqui, e esse bracinho aqui tirante, ele é responsável pelo movimento. Quando a porta vem para frente, que se encaixa aqui, esse trilho ele começa a funcionar, né? Essa peça corre dentro desse trilho. Existe também uma espécie de capacidade nessa porta de fazer um alinhamento para o lado oposto, né? Então, eu explicaria que esse mecanismo é um mecanismo semelhante a uma porta, onde você tem dois tirantes, um tirante é o responsável pelo movimento da porta e o outro é responsável pela posição da porta. Então, quando o braço giratório ele gira, a porta vai para trás. A porta ela recua. Bom, aí você vai descrever o seu mecanismo, né? Pode ser que o seu mecanismo seja um outro. Isso eu estou imaginando que dê 10 linhas. 10 linhas. E aí, o que acontece? Você pode comentar se você entendeu aquilo ou não dos outros, porque eu não sei como é que funciona muito bem essa parte de discussão aqui. Se for como eu estou imaginando, quando você colocar uma opinião, ela vai aparecer para os seus colegas. Então, seus colegas podem comentar essa opinião que você deu também. Beleza, turma? Deu para entender mais ou menos o que é para fazer? É uma coisa simples, você só vai descrever o que está fazendo o seu mecanismo. E isso vai ser descrito em 10 linhas. 10 linhas é suficiente para você descrever isso aí. Ok? Agora é lógico, né, meu? O que a gente vai observar e o que a gente quer corrigir, se existir esse fato, eu espero que não exista, é a pessoa descrever de maneira errada, né? Não descrever o mecanismo de forma errada, mas descrever coisas erradas, como falar menos, ela tem menos força, ou teve uma perca, a porta tem uma perca ali, quando está por fora, né? É mais ou menos isso que a gente vai observar, essas coisas aí, do português. Muito bem, então deu para a gente ver aqui, mais ou menos, os mecanismos. Bom, então eu queria mostrar a sala virtual, falar um pouco do nosso trabalho de mecanismos, que está na discussão. Bom, aí nós vamos entrar agora em uma outra área aqui, né? É uma apresentação. Eu mandei essa apresentação para vocês. Mandei essa apresentação aqui para vocês. Enquanto eu estiver falando na apresentação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nesse botão aqui e a gente vai sumir daqui. A gente vai deixar a área inteirinha para a apresentação. Então, eu vou falar. Eu acho que é o suficiente aqui para que eu fale dessa apresentação. Eu reduzi o número de slides dela. Ela tinha, a princípio, 40 slides. Aí eu reduzi o número de slides para 20. Então, a gente vai discutir um pouquinho, dando continuidade àquela teoria que a gente havia começado. E aí, como nós havíamos combinado com um colega da classe de vocês, que não tem aula de quarta-feira, enquanto tivesse nesse isolamento, o que nós faríamos? Toda quarta-feira seria a parte teórica e na sexta-feira seria a parte prática, que é quando ele está presente. Ele, do lado dele, se comprometeu em assistir os vídeos para ver a parte teórica, porque lá na parte prática que nós vamos fazer, vai usar os conhecimentos que você ganhar aqui na teoria, ok? Então, nós vamos partir para esse tipo de procedimento, tá? Deixa eu admitir mais um jovem que está querendo entrar aqui, que é a Bruninha, e eu vou sumir um pouco, vocês vão sumir também, ninguém vai ver. Só vai ver a minha tela. Tá todo mundo vendo a minha tela aí? Hein, turma? Estou com som. Vendo sim, professor. Perfeito, perfeito. Então, já sumimos aqui, tá certo? Então, o nome do nosso trabalho é Ferramentas de Monitoramento e Controle. Poderia ser outro nome, eu gostei desse nome aí. Bom, vamos para frente. Então, nós começamos com uma ferramenta. Deixa eu ver o chat aqui, só um segundo. Beleza, perfeito.
Perfeito, Paulo. O lance de entrar na sala virtual é inteiramente com a secretaria, tá? Eu tenho que procurar a secretaria, não tem jeito. Eu já entrei em contato, eles disseram que hoje funcionaria, mas agora não te atentei e não funcionou. Amanhã eu entro em contato novamente. Para nós aqui não tem problema, porque eu vou me comunicando com vocês em todos os canais que forem possíveis. E a maior parte do pessoal, né, só teve uma sala que eu não faço parte, que é a sala do pessoal do quinto semestre. Mas as outras salas eu tenho feito parte, então a gente partilha os materiais na WhatsApp, né, e também lá na sala tenho deixado tudo registrado lá. Hoje, a coordenação pediu para que eu registrasse a presença de quem estiver aqui. É uma questão assim, né? Ele pediu o relatório dos dias dessa semana, quem já compareceu. Então, ele vai pedir o relatório de quem compareceu na sala hoje, né? E se ele olhar o meu vídeo, ele vai conseguir ver, porque quando eu saio aqui do stop share aqui, né? Se eu der um stop share, dá para ver que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, comigo 9, para uma turma de 22 pessoas a princípio, né? Então, é uma coisa que eles vão regular aí, né? Bom, o que, que acontece aqui? Nós temos uma ferramenta muito conhecida, bastante utilizada dentro das indústrias, possivelmente vocês conhecem, que é chamada de ciclo PDCA. Essa ferramenta, chamada PDCA, ela é um método de melhoria e ela foi criada na década de 30, então, portanto, ela é bem antiga, pelo autor, né? O autor é o Walter Shewhart. Walter Shewhart. Esse Walter Shewhart, ele em 1923, ou seja, na metade da década de 20, ele começou a criar uma coisa que a gente chama de carta de controle. Começou a criar o controle estatístico do processo. É a mesma pessoa. Então ele tem essa visão de uma coisa chamada ciclo PDCA ou PDCA apenas. E essa ferramenta, o PDCA, ela se popularizou com o William Edward Deming. Eu vou pedir para vocês, em alguns momentos, fazerem algumas anotações aí. Vocês fazem se vocês quiserem, tá? É apenas uma dica. O nome desse cara aqui, William Edward Deming, ou seja, o senhor Deming, Dr. Deming, eu anotaria o nome dele no meu caderno, na capa dura do meu caderno. Por quê? Porque você não consegue falar de qualidade, você não vai falar de qualidade de maneira decente sem mencionar o Deming. O Deming, ele é o guru mundial, internacional da qualidade. Então, esse cara, ele tem uma história fantástica, né? Na década de 50, logo depois da guerra, ele foi para o Japão. Por quê? Porque havia um esforço por parte dos Estados Unidos para recuperar o Japão. Vocês devem se lembrar que em 1945, por volta ali daquele momento em que estava havendo a guerra, 2 bombas foram jogadas lá no Japão. E arrasou o Japão, né? Além dos caras morrerem lá, né? E depois morrerem anos depois com a radiação, a moral do povo japonês, a motivação era muito baixa, né? Porque arrasou o povo, né? Quantas pessoas morreram, quantas morreram após, né? Essa catástrofe aí. Muito bem. E aí o que que acontece? Então, os Estados Unidos ele faz um esforço ali para recuperar o Japão, levantar o Japão. E o que que acontece? Eles começam a investir no Japão, mas principalmente eles começam a mandar pessoas para instruir o Japão e melhorar a indústria japonesa. Então, eles começam a investir em tecnologia, principalmente de gestão, para que o Japão ele se levante. Muito bem. Aí o que, que acontece? Aí é onde culmina a história desses caras aqui, né? O Deming, num período, ele foi orientado pelo Shewhart, ele era um funcionário da... É como se fosse o IBGE
daqui do Brasil, né? Ele era funcionário do IBGE lá dos Estados Unidos. Ele trabalhava já com estatística, né? E nisso ele no doutorado dele ele foi orientado aí pelo Shewhart, melhor dizendo. O que acontece? Então ele popularizou aqui essa ferramenta chamada PDCA. Ele foi aplicar essa ferramenta lá no Japão na década de 50. Então o Deming, ele saiu dos Estados Unidos e foi para o Japão na década de 50. O Deming, ele tinha 50 anos na década de 50. Ele nasceu em 1900. E ele fica 30 anos no Japão. Fica 30 anos. Em 1980, a Ford, ela, na realidade, os Estados Unidos começam a perder um pouco de mercado para os carros japoneses, né? Então, o pessoal ali começa a ficar preocupado, porque eles falam, poxa, a qualidade do Japão melhorou. E como que melhorou? Aí eles ouviram falar que tinha um tal de prêmio lá, né? Prêmio Deming. Ora, que prêmio que é esse? Eles foram lá tentar descobrir, né? E quando chegaram lá no Japão, era 1982, eles descobriram que tinha um americano lá desde a década de 50, fazendo, ensinando os caras a trabalhar com qualidade. E o que aconteceu? Eles tentaram descobrir, descobriram. Tinha um tal de prêmio Deming lá, e era como se fosse o nosso Prêmio Nacional da Qualidade aqui no Brasil, que é igual ao prêmio, igual ao prêmio que também tem lá nos Estados Unidos, né? O que acontece? Só 2 anos depois, em 1982, é que a Ford conseguiu saber quem era esse cara, localizar esse cara e ter uma audiência com ele, né? E aí eles disseram, olha, a gente precisa que você vá dar uma palestra para nós na nossa empresa. Aí o Deming falou assim, olha, eu só vou se o presidente da empresa estiver lá. E o presidente da empresa era um Ford, né, meu? Eles falaram, o cara não estava lá. Aí ele falou, então serve o vice-presidente? Aí ele falou, serve, vamos lá. Aí em 1982, eles localizaram, e 1 ano depois, 83 ou 84, o Deming foi até a Ford para dar uma palestra para o pessoal da Ford, falando de todo, como é que tinha acontecido o grande inversão, né, o crescimento em termos de qualidade do Japão e os produtos do Japão. E ele começa a falar que ele usou essa ferramenta aqui, chamada PDCA. E o que significa PDCA? PDCA significa planejar, no inglês, realizar ou executar ou fazer, checar ou controlar, e act, que é ação, né? A ação, atuar, agir. Essa forma de agir serve tanto para a implementação de novas ideias, como para a solução de problemas, é o que ele está verificando aqui. Então, você tem a parte de verificar, que é o check, e a parte de agir. Muito bem. Então, a princípio é isso que significa o PDCA. As etapas do ciclo PDCA estão descritas a seguir. O ciclo tem início com a definição de um plano, baseado em diretrizes ou políticas da empresa. A fase de planning do ciclo PDCA é subdividida em 5 etapas, as quais são elencadas a seguir, segundo o campus. Outro nome que eu colocaria no meu caderno é o Vicente Falcone Campos. O nome dele é Vicente Falcone Campos. Ele é mais conhecido como Falcone. E o sobrenome dele, para você citar em algum tipo de TCC, algum tipo de coisa, é Campos. Muito bem. Então, esse cara, ele é o guru brasileiro. Enquanto o Deming é o guru internacional, o guru mundial, o Vicente Falcone Campos é o guru brasileiro da qualidade. Então, ele diz assim, que existem 5 etapas nessa parte, nessa etapa do plano. A identificação do problema. Você, depois que identifica o problema, estabelece metas, faz uma análise do fenômeno, levanta dados, mede peças, uma série de coisas, uma série de procedimentos são realizados aí. Analisa o processo e as causas, né? O processo, os efeitos e as causas,
e parte para um plano de ação, escreve um plano de ação. Ok? Muito bem. Então, o que significa cada uma dessas etapas? A primeira etapa, a identificação do problema, é realizada todas as vezes que a empresa se depara com um resultado, um efeito indesejado. Eu poderia perguntar para vocês assim, o que é um problema? E a resposta deve ser um resultado indesejado. Eu tenho um resultado que não é o que eu gostaria. Para mim, aquilo é um problema. Provindo de um processo, ou seja, um conjunto de causas. Você tem um resultado indesejado provindo de um conjunto de causas ou de um processo. O que significa estabelecer metas? O problema será sempre a meta não alcançada. Então, você tinha uma meta a ser alcançada, você desviou por algum tipo de causa, você desviou daquela meta, uma causa se colocou no caminho e aí você não atingiu a meta, uma meta não alcançada. Hein? Isso é um problema. Sendo a diferença entre resultado atual e o valor desejado chamado meta. Toda meta a ser definida deverá sempre ser construída em 3 partes: objetivo gerencial, prazo e valor. Então, aqui, nós já tínhamos estudado uma descrição de meta. Né? Quando a gente falou de projeto, a gente falou que a meta tinha que ser smart. Então, aqui ele já simplificou um pouco mais. A meta tem que ter um objetivo gerencial, ela tem que ter um prazo e ela tem que ter valor. Muito bem. Aí, a terceira etapa aqui é a análise do fenômeno. Análise detalhada do problema detectado e suas características, por meio de fatos e dados coletados. Turma, aqui vai uma consciência importantíssima. Qual seja, o fato de que quando você está levantando um problema, você não pode pensar assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ah, eu acredito, pior ainda do que acha, eu acredito que é isso aqui. Você tem que abolir essas palavras, esses verbos do seu jargão de fábrica. Porque quando você está trabalhando na fábrica, ou você está trabalhando no staff, na área de engenharia da fábrica, você não pode ser um cara que acha ou um cara que acredita. Você tem que se basear somente em fatos e dados, dados coletados. Levanta. Ah, a peça está dando um problema de, vamos supor, tá? Que seja uma peça que é uma tampa, um capô de um carro, está dando um problema na pintura, que seja um problema que a gente chama de casca de laranja. Fica cheia de, como se fosse uma casca de laranja. Imagina na sua mente a casca de laranja. A pessoa está pintando o capô do carro, está ficando com problema casca de laranja. Muito bem, o que é que você faz? Você levanta, ela pega todos os capôs, ou pelo menos a amostragem disso, faz uma amostragem estatística disso, vê como que é esse efeito casca de laranja, aí você começa a analisar o processo. Por que isso acontece? Qual é a temperatura? Qual é a umidade que está no ar? Qual é a pressão que nós estamos trabalhando aqui? Você levanta tudo que for possível, tudo que for dado, tudo que for fato. Você pega a experiência dos funcionários que são mais antigos, os caras que trabalham naquele processo. Fala assim, por que está acontecendo isso? Quando acontece isso, por que é? Você sabe? Saberia dizer por quê? Levanta com essas pessoas. Eles têm muita experiência. E aí você coloca tudo isso anotado. Anota tudo isso num caderno. Anota tudo. Muito bem. Aí, quando você tiver um conjunto de fatos, um conjunto de dados consistente, você começa a analisar isso. Então, essa é a parte de análise detalhada do problema. Essa é a parte de análise. Você vai levantar a medida. Uma peça não está encaixando, vai levantar as medidas. Pega uma amostra grande do que está saindo na fábrica, mede as peças, vê por que não está encaixando, vê qual é a tolerância que está no desenho de especificação de engenharia. Essas coisas todas aí você tem que fazer. Então, isso é a análise que a gente tem que fazer do fenômeno. Essa é a terceira etapa.
Aí eu já atropelei, né? Porque eu já falei da análise do processo. Então, a análise do processo é uma etapa também. Então, você vai buscar as causas mais importantes que provocam o problema através da análise das características importantes, ou características críticas, como você queira chamar, ou como a terminologia dentro da sua empresa chama, né? Porque às vezes de empresa para empresa muda a nomenclatura das coisas, né? A maneira de chamar as coisas. Você vai pegar e vai analisar uma característica importante. Então, a característica importante era a pintura. Então, você descobre, por exemplo, nesse problema casca de laranja, que a tinta que está sendo fornecida, ela é uma tinta que foi fornecida por um fornecedor B, porque o fornecedor normal que você tinha, ele parou de fornecer porque ele teve um problema lá na fábrica dele. Então, você teve que entrar com um fornecedor alternativo, que era o seu fornecedor B, e à medida que você adotou a tinta do fornecedor B, começou a dar o problema casca de laranja. Tudo isso vai ocorrer quando você começar a observar as coisas. Você começa a observar. Aí, quando o chefe te perguntar, o diretor pedir para você fazer uma reunião, você não vai falar, eu acho, chefe, que é assim. Eu acredito que é porque... Olha, vamos até supor uma coisa bem interessante. O seu feeling diz que é o fornecedor. Então, no dia da reunião, você fala assim, chefe, eu acredito que seja um fornecedor novo. Tá, mas cadê os dados que comprovem que é ele? Estava aqui, ó. Nós temos todos os dados aqui, chefe. É o seguinte, ó, tem essas notas aqui, ó, tudo fornecido pelo fornecedor A. E quando era fornecido, ó, nós produzimos essa quantidade de peça aqui, ó. Nenhuma delas deu problema. Nenhuma delas. Aqui, pelo relatório, não tivemos nenhum tipo de scrap, nenhum tipo de peça jogada fora ou retrabalhada. Não tivemos nada disso aí. Com o fornecedor A. Agora, com o fornecedor B, no momento que a tinta entrou, ó, no primeiro momento que a tinta entrou, já deu problema aqui, ó. Já deu esse retrabalho aqui, ó. No momento seguinte, a gente já teve que escrapear essas peças aqui, ó. Pintura não vai escapear, pintura vai na maior parte das vezes, vai retrabalhar, né? Então, ó, já deu esse tanto de retrabalho aqui. Entendeu? Entendeu até aí, ó? Tá tudo bem aí ou não? Tá, sim, tá dando para acompanhar. Beleza. Bom, o quinto passo aqui, que está dentro do plano, então lembra que o Falcone propõe que dentro do plano tenha 5 etapas. Então, a quinta etapa é o plano de ação. O plano de ação é o produto de todo o processo referente à etapa plan, em que estão contidas, em detalhes, todas as ações que deverão ser tomadas para se atingir a meta proposta inicialmente. Para sua elaboração e metodologia mais indicada é... Aqui existe nesse material uma pequena divergência, porque ele foi tão cuidadoso que ele colocou assim, 5W1H, 5W2H, 5W3H. O que está mudando aí? Está mudando a quantidade de Hs. No meu tempo era 1H só. Depois passou a ser 2Hs. How many, how much? Depois tem mais um agora aí que é ligada ou qualquer outra coisa aí. Mas o tradicional era 5W1H ou 5W2H que as pessoas estão sempre mencionando. Esses 5W2H são aquelas perguntas. Por quê, onde, quando, essas coisas aí, entendeu? Bom, aí ele tratou o plano. Agora ele vai tratar o do. O do é a execução do plano. Então, aquele plano que saiu na fase de planejamento, que foi resultado das suas análises, da sua observação, e aí você planejou como atacar o problema, agora você vai executar. A execução do plano consiste no treinamento dos envolvidos no método a ser empregado. Execução propriamente dita e a coleta de dados para posterior análise. Então, você tinha um problema, você agora tem um plano, você vai executar. Uma das fases da execução do plano é treinar os envolvidos no método que vai ser empregado. Nunca esquecer isso. Isso aqui eu anotaria também.
treinar as pessoas, treinar as pessoas. Sempre começa treinando as pessoas. Às vezes um problema ele é muito óbvio. Ah, o problema é só isso aqui, é óbvio. É óbvio para algumas pessoas, para outras não. Então tem que treinar as pessoas e fazer com que elas executem de maneira correta o plano. Muito bem. Aí você levanta de novo dados. Você começa a observar, né? E aí você vê, se resolveu, vamos supor que o que aparecia com o fornecedor novo era uma quantidade de peças a serem retrabalhadas. Faz de conta. Quando você fez o plano, você falou, não, voltar para o fornecedor ou instruir o fornecedor que está mandando peça ou material ruim. Beleza, executou? Aí você levanta os dados e vê quanto está sendo retrabalhado. O retrabalho deveria, naturalmente, deixar de existir. Ok? Pelos novos dados, pela nova coleta de dados. Então, ele diz assim que a coleta de dados não. Essa etapa do executar, se divide em duas. O treinamento e a execução da ação. Beleza até aí? Então, nós temos 5 etapas no plano, mais 2 etapas no do. São 7 etapas no total até agora, para essas 2 palavras. Muito bem, vamos para a próxima. No treinamento, a organização deverá efetuar uma divulgação do plano e todos os funcionários envolvidos para que fiquem cientes. Assim, o plano de ação poderá ser colocado em prática. Então, aqui ele está dizendo exatamente como deve acontecer. Mas você acha que isso acontece? Pela experiência que eu tenho em fábrica, acontece parcialmente. O maior problema de gestão que acontece nas fábricas é o problema de comunicação. Então, muitas vezes, as pessoas acham que as coisas são óbvias. E aí não comunicam, não falam o que vai acontecer, não falam como vai acontecer, não falam em que momento vai acontecer, não falam qual é o problema, muitas vezes. E aí as pessoas não têm o resultado que estão esperando, que estão planejando. E aí elas culpam as pessoas que não foram comunicadas, que não fizeram porque não tiveram comunicação alguma. Desculpa essas pessoas. E aí o que acontece? Acontece um problema, né? Problema em cima de problema. Então, eu acho que na sala de aula, quando eu estava lá com vocês, eu falei que o problema, muitas vezes, ele é como se fosse um acorde. Eu estou fazendo uma comparação, estou criando uma metáfora. Um problema, você teve a descrição agora, um pouco para trás, na nossa fala, do que é um problema. 2 descrições, inclusive. E eu dei uma terceira descrição, que um problema é como se fosse um acorde. O que é um acorde? Um conjunto de cordas dentro de por exemplo, de uma guitarra, um piano, que vibram. Quando você dá uma nota, você dá um dó, outras notas, elas vibram junto com aquele dó, porque uma nota musical é vibração. Então, elas vibram. Então, aquelas notas que estão vibrando formam um acorde com aquela nota. Você tecla um dó, outras notas elas vibram com esse dó. Aquelas que vibram com o dó formam um acorde com dó. Se eu teclar num fá, algumas notas vão vibrar com fá, não são todas. Aí forma um acorde com fá. Os problemas são a mesma coisa. Se você não comunica, você já está gerando novos problemas ali no meio, entendeu? E aí a coisa não vai terminar bem. Bom, durante a execução, deve-se efetuar verificações periódicas no local em que as ações estão sendo efetuadas, a fim de manter o controle e eliminar possíveis dúvidas que possam ocorrer ao longo da execução. Todas as ações e resultados bons ou ruins devem ser registrados para alimentar a etapa seguinte do ciclo PDCA, o cheque. Bom, a etapa cheque. O terceiro passo do PDCA é a análise. Me dá um segundo só, turma. Me dá um segundinho só.
vamos voltar ao raciocínio. Então, o terceiro passo, então, do ciclo PDCA é esse passo chamado check. E ele consiste em análise ou verificação dos resultados alcançados e dados coletados. Muito bem. Então, eu apliquei o plano. Esse plano, ele, consequentemente, gerou resultados. Eu levanto dados para verificar esses dados aí, que foram alcançados. Para ver se nós conseguimos alcançar a meta, que era de melhorar, digamos assim, entre aspas, a produção daquilo que estava sendo feito, ou solucionar o problema, seria mais adequada a palavra, né? Solucionar o problema. E então a gente tem essa etapa aí, né? Ela pode ocorrer concomitantemente com a realização do plano, quando se verifica se o trabalho está sendo feito de forma devida, ou após a execução, quando são feitas análises estatísticas dos dados e verificação dos itens de controle. Nesta fase, podem ser detectados erros ou falhas, ou seja, novos erros e novas falhas. E, por fim, a fase do agir, o ACT. Último módulo do ciclo PDCA, a última etapa, a última fase, está chamando com nomes diferentes aí, mas é tudo a mesma coisa, é uma etapa. É caracterizada pela realização de ações corretivas, ou seja, a correção das falhas. Então, você aplicou o plano, que já era o plano para a solução de um problema, você levantou dados, fez um plano, aplicou o plano, levantou novos dados, na etapa check você levantou novos dados ali e está fazendo a verificação, você vê que tem problemas, o que você faz? Agora você vai para a fase do ACT e faz uma correção, coloca ações corretivas em cima dessas falhas. Correção de falhas encontradas no passo anterior e pelo processo de padronização das ações executadas. Então, aqui você percebe que tem dois passos aqui, né? Ela está dividida em duas coisas. A primeira é você fazer ações corretivas. E depois, você fazer um processo de padronização das ações executadas. Então, vamos pegar na prática o que acontece. Eu estou com o meu problema lá, que é o problema de casca de laranja. Aí, uma das soluções que a gente conseguiu levantar seria analisar o fornecedor. Então, o fornecedor é um fornecedor alternativo. O que nós resolvemos? Não tem jeito. O primeiro fornecedor saiu do mercado, foi à falência. Vou ter que conviver com um fornecedor alternativo. Ah, que pena, né, professor? Seria mais fácil se você deixasse, dentro dessa história fictícia, você deixasse o fornecedor original vivo, sem ter falido, para a gente voltar nele. Não, matamos o fornecedor original dentro dessa nossa história fictícia. O que acontece, então, na prática? Você vai ter que conviver com o fornecedor alternativo. O que você faria? O Demi e o Falcone, eles indicam o seguinte, que muitas vezes você tem que ensinar ao seu fornecedor o processo que ele faz para a obtenção do produto dele, que vai te auxiliar a ter qualidade no seu produto. Às vezes o fornecedor, olha, a princípio, quando você analisa o que o Deming ensina foi chamado de 14 pontos de Deming. Os 14 pontos de Deming, ele fala assim que você tem que auxiliar o seu fornecedor. Auxiliar como? Auxiliar é ele te fornecer um produto bom. Então, se o cara não sabe produzir, se um parâmetro dentro da tinta não está sendo atingido, você, com a expertise, tem que ir lá falar para ele, tem que atingir esse ponto aqui na tinta, porque se não atinge, dá problema casca de laranja na minha produção. Ah, mas eu não sei como fazer, eu teria que treinar meu pessoal aqui, nessa parte aqui. Nós temos 2 caras bons lá na nossa equipe e vai vir treinar vocês aqui nesse ponto aqui. Vai ter custo? Não vai ter custo nenhum, a gente vai porque a gente tem interesse que a tinta fique melhor para que a gente possa também ter um produto de qualidade. Muito bem, então é mais ou menos esse espírito que está em torno desse negócio de PDCA, ciclo PDCA e os 14 pontos de Deming aí, né, que está por trás disso. Bom,
É nessa fase que se inicia novamente o ciclo, levando ao processo de melhoria contínua, que lá no Japão, processo de melhoria contínua é chamada de Kaizen. Sempre chamou-se Kaizen, melhoria contínua. O que acontece? Aqui, ó, turma, você vê que ele te deu uma dica bem interessante. Ele usou um método chamado ciclo PDCA. O que ele fez? Pegou um problema, analisou, levantou dados, foi para a próxima etapa, que é o executar. Fez um plano e executou o plano. Executou o plano, levantou dados, fez uma análise, fez uma ação corretiva. Fez a ação corretiva, descreveu isso aí. Porque se a ação corrigiu o problema, aquilo passa a ser um padrãozinho. Ó, aconteceu isso aqui, agora não temos mais esse problema. Então a gente tem que ter essa especificação na tinta, tem que ajudar o fornecedor a ter essa especificação na tinta, e a tinta não vai mais causar problema, como não tem causado quando a gente levantou os dados aqui, não causou mais problema. Beleza, então você padroniza. O que você faz? Vai lá de novo e vê se tem mais problema na produção, vê se tem mais problema. Tem mais problema em termos de pintura? Olha, você vai olhar lá e vai falar, olha, pintura, ela tá bem, mas em compensação, quando esse capô ele passa por esse setor aqui, ó, tem aparecido alguns riscos. Vai de novo, plano o PDCA, joga o PDCA de novo em cima daquele produto, né? Aquele produto chamado capô. Você vai lá e roda o PDCA de novo, ó, planejamento. Ó. Aí descobre que o risco está sendo produzido pelo manuseio errôneo das peças. Muito bem, o que a gente faz? Coloca um robô, tira as pessoas, manda as pessoas embora, dá treinamento para as pessoas. Um robô Fanuc aí é uma fortuna. Por enquanto é melhor deixar as pessoas. Então o que a gente faz? Vamos conviver com as pessoas, mas o que a gente tem que fazer? Tem que dar treinamento para as pessoas. Então, treinamento sempre é uma coisa que está sempre cogitada em muitas soluções de problemas. Principalmente problemas que envolvem pessoas. Muito bem. Então, isso é o ciclo PDCA. Aí vem, em 1985, veja que o Deming ficou lá no Japão até 1980, 82, quando ele voltou para os Estados Unidos, atendendo ao chamado da Ford, e ele, então, tem esse outro protagonista aí, né, esse outro guru, chamado Ishikawa. Que aí você se lembra, né? Lembra do gráfico de Ishikawa? Ou o gráfico espinha de peixe? É esse cara aí que sugeriu mais 2 passos em vez de ter só 4 passos no PDCA. Ele fala assim, ó, você já tinha definir metas e objetivos, definir métodos para atingir as metas, educar e treinar, executar a tarefa, verificar resultados de implementação e atuar corretivamente, realizar a ação de forma apropriada. Então, ele coloca mais 2 coisas aí, né? Beleza? Muito bem. Bom, aqui está o ciclo PDCA ampliado. Não está exatamente com as mesmas palavras que o Ishikawa ele coloca lá no slide anterior, mas é basicamente isso. Ele coloca aqui a distribuição, está, né? Tudo dentro dessa roda aqui. O ciclo PDCA, existe essa metáfora que você roda o ciclo PDCA. Eu vou rodar o ciclo PDCA. O que significa rodar o ciclo PDCA? Para todo e qualquer problema, você vai sempre analisar, definir, você vai levantar o problema, né? Determinar quais são as metas, determinar os métodos para alcançar as metas. Ali no fazer, você vai educar e treinar, executar o trabalho. No check, você vai verificar os efeitos do trabalho executado. E no act, no action, você vai atuar no processo em função dos resultados.
Aqui nós temos uma tela de resumo, né? Então você tem aí 10 coisas. Olha como a coisa cresce, né, meu? Então, ao invés de você ter aqui, ó, o plan do PDCA, você tem 5 etapas. No DO você tem 2, no check você tem 1 e no ACT você tem mais 2. Totalizou 10 etapas. Então, rapidamente, para você memorizar, você tem, primeiro, aqui no plano, você tem identificação do problema. Para identificar um problema, você pode usar um brainstorming, um brainwriting, tanto faz. Você pode usar o Ishikawa. Bom, aí você vem estabelecer metas. Para estabelecer metas, você pode também usar um brainstorming. Você faz uma análise do fenômeno. Então, ele lembrou aqui da análise SWOT. A análise do processo, você pode usar também o Ishikawa. Aí você tem o DO, que é a parte de treinamento das pessoas, execução da ação. Aí você vai para o cheque. Executou a ação, você vai para o cheque, que é a verificação, monitoramento e controle. Depois você vai para a ação aqui embaixo, que é a ação corretiva. E aí você vai, por último, para padronização. Lembra que ele indicava padronização? Tem que padronizar a coisa? Resolvi o problema, eu registro. Faço um registro daquela solução. E normalmente esse registro, ele vai ter essa palavra aqui, ó, POP. Ele vai virar um POP, certo? Ele vai virar um POP, um padrão de operação. Muito bem. O próprio ciclo PDCA, mais tarde, ele tem uma evolução, né? Ele começa a considerar também um ciclo em paralelo aí, né? Devido à padronização. Então, ao invés de ser PDCA, chamou-se SDCA. SDCA. PDCA, SDCA. Não significa que você destruiu o PDCA. Não. É a primeira etapa, né? Primeira etapa, você vai. Aí, depois que você começa a ter ação corretiva, essa ação corretiva pede o registro e a padronização. Então, por isso que entra essa parte do S aqui, que é standard, que é a parte de padrão. E aí a gente tem o ciclo SDCA e o POP. O que é o POP? É um procedimento operacional padrão. Esse procedimento é um roteiro padronizado para realizar uma atividade e garantir que o resultado esperado, os resultados esperados por cada tarefa executada sejam alcançados de forma igual, objetiva, obter sempre o mesmo padrão de qualidade e resultado no desenvolvimento de produtos, serviços ou processos. Isso é o POP. Então, o que você imagina? O POP, ele é um formulário, né? É um formulário que, à medida que você vai solucionando o problema, você vai padronizando. É como se você estivesse escrevendo um procedimento da ISO. É um procedimento operacional padrão, para que aquele problema não ocorra mais. Os principais passos para elaborar um POP é: escolha o nome para o POP, nome da atividade ou processo a ser trabalhado, fácil para que todos possam encontrá-lo ou lembrar dele, né? Aí você tem descrição das etapas da tarefa, escreva de forma clara e objetiva, passo a passo, como realizar a tarefa. Então, você está dando a receita de bolo para o cidadão nessa parte da descrição. O local de aplicação ou categoria onde se aplica aquele POP, ambiente ou setor ao qual o POP é destinado, documentos e referência. Aqui tem uma letra errada aqui, ó. Essa letra I aqui devia estar aqui, ó. É um pouco rebelde essa letra aí, né? Referência. Quais documentos poderão ser consultados quando alguém for usar ou seguir o POP? Ok? Então, ele referencia outros documentos. Então, aqui você já começa a ter uma noção do mesmo critério que é seguido para se fazer um procedimento da ISO, por exemplo. É o mesmo procedimento, é a mesma coisa.
praticamente. Pode ser que seja mais amarradinho, pode ser que tenha mais amarração com o processo, mas é a mesma coisa. Bom, esse slide não devia estar aqui, tá, meu? Para começo de conversa agora, nesse momento. Que é chamado de BPM, Mapeamento do Processo de Negócio. Isso a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais para frente. Mas já tinha feito, e esse programa aqui que eu estou usando é um programa que está na nuvem, que chama Emaze. E aí, para tirar esse negócio daí, eu tive dificuldade, entendeu? Então, deixei ele aí. Eu falei, eu vou passar batido. Muito bem. Alguma pergunta a respeito do ciclo PDCA? Faça agora, porque eu vou entrar na parte de Seis Sigma, que aí ele usa outro ciclo, ele não usa mais o ciclo PDCA. Na verdade, o PDCA está embutido nesse ciclo que a gente chama de DMAIC. Muitas pessoas chamam de DMAIC. 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 Entendeu? Esse é o ciclo que opera dentro do Six Sigma, ou Seis Sigma. Então, eu queria saber se você tem alguma pergunta lá do nosso ciclo anterior, do que nós acabamos de falar, o PDCA. Então, o Seis Sigma, ele é uma abordagem um pouco diferenciada, né? Por quê? Porque o Seis Sigma, ele é um pouquinho mais agressivo do que o PDCA. Agressivo em que sentido, professor? No sentido de que você tem que ter mais conhecimento para poder aplicar o Seis Sigma. Você tem que ter mais conhecimento de liderança, você tem que ter mais conhecimento do processo, tem que ter mais conhecimento de estatística. Então, enquanto o PDCA pressupõe que o camarada que vai levantar os dados, ele conheça alguma coisa de estatística, ele não está cobrando você. Pelo menos aqui no Brasil não se cobra, se pressupõe que a pessoa saiba levantar os dados, ela levanta os dados e faz uma análise. Que análise é essa? Não tem uma descrição correta, a menos que você coloque isso no papel, né? Porque a ISO, ela exige que você saiba alguma coisa de estatística quando você está envolvido no processo. Por quê? Porque está escrito lá quais são os processos estatísticos que você usa para fazer análise, alguma coisa assim. Agora, quando você ingressa nesse conhecimento de Seis Sigma, que você vai aplicar Seis Sigma na sua empresa, aí você tem um treinamento que é para você se formar em White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt ou Master Black Belt. Então, você tem diversas categorias. Normalmente elas começam com Green Belt, mas tem faixas abaixo desse Green Belt. Você tem Yellow Belt, está abaixo de Green Belt, e abaixo do Yellow Belt você tem o White Belt. Isso aí, meu, é uma nomenclatura que eles emprestaram dos lutadores de karatê. Então, o karatê tem faixa branca, faixa amarela, faixa verde e faixa preta. Se a gente fosse traduzir Yellow Belt, é faixa amarela. Então, o cara é um faixa amarela. Essa comparação é feita em muitos momentos, em muitos tipos de treinamento, em muitos tipos de metodologia. Então, o Six Sigma começou com isso, né? Tem o White Belt, que é o faixa branca, o Yellow Belt, faixa amarela, Green Belt, faixa verde, Black Belt, faixa preta, e o mestre dos Black Belt, dos faixas pretas, é um cara acima lá, né? Que é o guru, né? O cara que vai ensinar tudo, né? Normalmente, uma pessoa que faz o treinamento de Green Belt e Black Belt, vamos falar desses dois, principalmente, eles são trabalhados, né, no treinamento para resolver problemas. Então, eles têm uma carga muito grande de treinamento na parte de liderança, tem um treinamento muito forte na parte de estatística, que é justamente para fazer a análise dos problemas. E quando a gente fala de análise estatística, a gente não fala de análise estatística de uma inferênciazinha boba, entendeu? É coisa pesada, é teste de hipótese, é análise de variância, delineamento de experimentos, DOE, parte de CEP, a parte de
tudo que envolver essa parte de estatística. E depois a parte de processo. Então, eles afundam na parte do processo também. Aí estuda ferramentas como aquela que foi passada no slide anterior, a BPM e diversos tipos de outras ferramentas para detectar e para trabalhar o processo. Para ver quem que vem antes, quem vem depois, quem é fornecedor de quem é cliente de quem, tudo para analisar o processo. Então, o método Six Sigma é baseado em um conceito de que a metodologia Six Sigma é baseada no conceito de que a variação do processo pode ser reduzida por meio do uso de ferramentas estatísticas. Então, eles descobriram, né, que você só consegue trabalhar a variação do processo se você trabalhar isso de maneira estatística, porque a variação é uma coisa estatística. Você tem que trabalhar com estatística. E as pessoas não conhecem estatística. No Brasil se ensina pouco estatística. Para você ter uma comparação, por exemplo, um garoto que vai para o colégio, aprende estatística no colégio? O colégio ensina estatística? Primeiro, segundo, terceiro ano do colégio ensina estatística? Da primeira até a oitava série se ensina estatística? São coisas que passam batido, né, meu? Não ensina muita estatística no ginásio e no colégio. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, o menino entra na parte do ginásio, ginasial, que hoje eu não sei como é o nome, mas era antigamente da primeira série, da quinta série à oitava série, ele aprende estatística. Estatística pura. Todos os anos tem estatística. Entendeu? Aqui no Brasil não se tem isso aí. O Six Sigma é um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela Motorola, focada na eliminação dos defeitos de processos dentro de uma organização e que tem como objetivo máximo proporcionar aos seus clientes um serviço-produto próximo da perfeição. Funciona por meio da definição de metas e aplicação de projetos específicos para alcançar essas metas. Os projetos serão definidos a partir da estratégia DMAIC ou DMAIC. O que significa o DMAIC? O D é de definir o problema, mensurar, analisar, incrementar a melhoria, né, melhorar, e o C de controlar. Então, você tem aí uma coisa um pouquinho mais avançada do que o PDCA, mas ele contém um PDCA dentro dele. Então, vai acontecer dessa maneira. Você vai definir, no planejamento estratégico da melhoria, definir oportunidades. Você vê que, apesar dele ter descrito de maneira diferente, a perguntinha que tem lá embaixo é exatamente a mesma. Qual é o problema? Que problema que nós estamos tendo aqui? Definir oportunidades é você levantar qual é o problema. Medir o desempenho. Como e onde estamos? Essa pergunta ela tem uma dualidade que é a seguinte: você pode estar levantando dados de um determinado produto, de um determinado processo, ou até da própria gestão, problemas de gestão, você pode estar levantando aí. Por isso que ele pergunta como e onde estamos. Aí vem a parte do análise, o DMA. DMA. Analisar a oportunidade. Analisar a oportunidade é a mesma coisa que falar quais são as causas desse problema. Ou seja, quais são as causas que levaram a esse problema aqui? A esse efeito aqui? Efeito é uma palavra que também significa problema, tá? Muitas vezes. Improvement é melhorar o desempenho. Onde e como podemos melhorar? Essa é a pergunta que é feita. E, por fim, a letra C do acrônimo DMAIC, que é controlar o desempenho. Como asseguramos a melhoria? Como é que a gente faz para esse problema desaparecer e não aparecer nunca mais? Se você não atacar a causa, sempre vai acontecer isso. Se você tem um problema e você não atacar a causa do problema, o problema é bonitinho. O problema, certo? Existe uma metáfora japonesa que diz assim, né? Que havia um vaso e tinha uma flor
que estava dentro desse vaso uma belíssima flor, mas ela era venenosa. Aí chegou um samurai e o que ele fez? Ele cortou a flor com uma espada. A princípio, uma pessoa que é muito sensível vai falar assim, o cara é um troglodita, né? O cara é uma pessoa fria, é um jumento. O cara é um jumento, um jumentinho lá, ó. Destruiu uma flor, não havia necessidade disso. Mas um problema você destrói na raiz. Então, sempre que você atacar um problema e você não descobrir a causa, o que você vai fazer é apagar fogo. Você não vai destruir o problema, você não vai desaparecer com o problema, você não vai solucionar o problema, você vai apagar fogo. Entendeu? Muito bem. E aqui, deixa eu ver se a gente tem mais uma. Não, essa aqui é o nosso último slide. E aqui você tem uma definição do que seja o DAMIC. Então, o definir, você tem que colocar metas claras para as atividades e melhorias almejadas. Essas metas serão os novos objetivos estratégicos da sua empresa. Mensurar o sistema existente antes de buscar melhoria. É importante entender 100% como acontece atualmente cada etapa dos processos internos da sua empresa. A partir dessa análise, você poderá estabelecer métricas válidas e confiáveis para ajudar a monitorar o progresso rumo às metas definidas no processo anterior. E aí você tem a descrição do analisar, do incrementar, que no caso é o measure, e o controlar. Então traduzir o measure como incrementar melhoria, né? Incrementar ou melhorar, né? Improvement. Ok? Falei errado, não é o measure. Measure é esse aqui, mensurar. Aqui eles têm lá o improvement, que é melhorar. Muito bem, turma. Então, terminamos aí. Na sexta-feira, antes da sexta-feira, possivelmente amanhã, ou na parte da manhã da sexta-feira, eu vou colocar uma atividade para vocês realizarem e a gente vai discutir essa atividade prática na parte da noite aí, ok? Quando a gente tiver a aula na sexta-feira, a gente vai justamente discutir a solução dos problemas que eu estou colocando lá para vocês. Bom, então nós vamos finalizar. Nós temos aqui 11 pessoas, comigo 12. Eu creio que só tenho a agradecer a vocês a presença, tá? Esse trabalho que a gente está realizando. Eu vou tentar fazer a edição rápida dessa aula aqui e a gente vai colocar na sala virtual e lá na sala do WhatsApp para vocês. Valeu. Saúde a todos aí. Falou? Falou. L'chaim, como se diz no hebraico. L'chaim. Pela vida.